Olá, queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que a graça e a paz de Jesus estejam com vocês neste momento. Antes de eu gravar a história dessa semana, que é uma história bonita, eu gostaria de dar algumas dicas para vocês muito importantes. É muito interessante que você conheça a idade média do seu público infantil aí na sua igreja. Existem alguns detalhes de algumas histórias bíblicas que crianças pequenas não entendem ou ainda não têm maturidade para digerir aquilo ou entender o significado daquilo. Então é interessante que você não entre em detalhes quando essa parte da história pode causar algum medo na criança, entendem? Vou dar um exemplo. Há algumas semanas atrás, a minha filhinha de 5 anos estava ouvindo uma história que contava a história de João Batista. E a história foi detalhista em contar que João Batista foi morto e teve a cabeça cortada, cabeça decepada. Quando ela ouviu aquilo, ela veio correndo para mim, mamãe, mas como que cortaram a cabeça dele? Nossa, mamãe, mas João Batista era tão bonzinho, mamãe. Mas Deus deixou cortar a cabeça dele. Ela ficou tão impressionada com isso que ela ficou assim, acho que uns 15 dias falando dessa história. E aí ela estava com a biblinha dela e tinha a história de João Batista. E ela falou: mamãe, essa história aqui eu não quero ver mais, essa história aqui é muito feia. Compreendo, quero dizer? Então, assim, é importante a gente notar que existem algumas crianças com certa idade que já têm, assim, aquela maturidade para ouvir alguns detalhes de algumas histórias, outras não. É a mesma coisa de você chegar para crianças ali da idade de Hall, 3 anos, né? 3 para 4 anos, e falar assim que Davi matou um leão, que Davi estraçalhou um urso. É muito forte isso para elas, né? Até quando você conta assim que Davi matou o gigante Golias, dependendo da idade, isso soa estranho para elas. Eu lembro que a minha menininha falava assim: mas mamãe, mas o gigante Golias depois ficou bonzinho, não ficou? Depois, Golias e Davi ficaram amigos, não ficaram? Por quê? Porque a criança é tão pura que precisa de um tempo, de anos, né? Idade, para ela ir entendendo a questão do mal, do pecado, e que tem o inimigo, e que tem aquilo que é mal, e que teve que tem um tipo de sacrifício que Deus pedia, por que algumas pessoas morreram de tal forma, de outra forma, compreendem? Então é só um toque que eu quero dar para vocês, acho importante. Quando for contar uma história infantil, observe o público, ore a Deus. Se você notar, se você sentir no seu coração que algum detalhe ali pode chocar a criança, pode impressionar de uma maneira negativa, porque ela não tem maturidade suficiente para ouvir aquilo, conte de outra forma, não mentindo a história, mas você entende, conte de outra forma, ignore de repente aquele detalhe, pule alguma coisinha ou outra, foque de outra forma, para que ela aprenda com a história, mas não fique assim chocada, impressionada de forma negativa, como aconteceu nesse exemplo que eu dei para vocês da minha menininha, tá bom? Espero que essa dica seja útil. Se você não entendeu bem o que eu disse, eu tenho alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que eu vou procurar conversar mais com vocês sobre isso, se for o caso, tá bom? Se for necessário. Grande abraço, que Deus te abençoe e vamos lá para a história. Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Vocês já devem ter ouvido a história de Abraão, né? Ele foi um homem de muita fé. Ele tinha um grande sonho que era ter um filho. Foi uma promessa que Deus fez a ele. E um dia, essa promessa se cumpriu. E Abraão foi um homem muito feliz com o filho que ele deu a ele e Sara. Mas um dia, Deus fez um pedido muito estranho a Abraão. E a história de hoje é sobre esse pedido. Bem, Abraão amava muito a Deus, mas ele era um ser humano
E como ser humano, todos nós cometemos erros, não é verdade? E Abraão, certa vez, cometeu alguns erros muito sérios. Uma vez, por duas vezes, ele mentiu, dizendo que sua esposa Sara era sua irmã e não esposa. Acontece que Sara era muito bonita e Abraão tinha medo dos reis daquela época matarem Abraão para ficar com sua esposa. Outra vez também, Abraão fez algo também tão sério quanto ele aceitou a sugestão de Sara de ter um filho com a sua serva. Como a promessa que Deus tinha feito a Abraão parecia estar demorando, Abraão nem consultou a Deus. Sara sugeriu para ele ter um filho com a sua serva e Abraão foi lá e fez isso. Esses erros trouxeram muitos problemas para Abraão e Sara, muita tristeza para a família deles. Mas Deus sabia que Abraão amava muito ao Senhor. Mas o inimigo de Deus, Satanás, começou a acusar Abraão de que ele não merecia as promessas de Deus, porque havia cometido erros, porque havia mentido. Mas Deus sabia quão bom era o coração de Abraão e o quanto ele amava e queria ser fiel a Deus. Então, Deus fez um pedido a Abraão, um pedido muito estranho. Ele disse a Abraão que deveria sacrificar o próprio filho. Que coisa estranha! Como assim? Naquela época, queridos, Deus encontrou esse meio de mostrar para o povo quão terrível era o pecado. O pecado traz morte. Então, para Deus fazer as pessoas entenderem isso, sempre que alguém pecava, um cordeirinho deveria ser sacrificado, deveria ser morto, mostrando que o pecado traz morte. Todos nós somos pecadores e por causa do pecado, nós deveríamos morrer para sempre. Mas é aí que entra Jesus. Ele veio e morreu em nosso lugar. Aquele cordeirinho que era sacrificado simbolizava Jesus, que um dia viria morrer por nós. Quando aceitamos a Jesus e amamos, nossos pecados são transferidos para Jesus. Então, graças a Ele e o sacrifício que Ele fez por nós, nós temos a vida eterna. Bem, Abraão deve ter ficado triste e pesaroso com esse pedido, mas ele era obediente, ele amava a Deus e ele teve fé de que aquilo seria resolvido, que aquela situação de alguma forma seria resolvida porque Deus é amor. Então, Abraão não questionou e obedeceu. Então, naquele dia, Abraão e o seu filho Isaque partiram então para o Monte Moriá e eles foram caminhando. Quando chegou ao local do sacrifício, o Monte Moriá, Isaque olhou ao redor e disse: Papai, a lenha já está aqui, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Então Abraão respondeu: Filho, Deus proverá. Daí então Isaque contou para o seu filho o que Deus havia pedido. Isaque poderia ter saído correndo: Não, eu não vou ser sacrificado não. Mas Isaque também aprendeu com seu pai a amar a Deus e a ser obediente. Então Isaque deitou sobre a lenha e ficou esperando que o seu pai então fizesse aquilo que Deus havia pedido. Quando Abraão levanta o braço para sacrificar o seu próprio filho, ufa, algo incrível acontece. E sabe o que é? Eu vou ler para vocês na Bíblia. Está aqui no livro de Gênesis, capítulo 22. E o versículo 9 diz assim: Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha.
amarrou seu filho Isaque e colocou ele sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui, Senhor. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Sabe, algumas pessoas não entendem essa história, porque Deus pediu algo tão estranho a Abraão. Mas com essa história, Deus provou a Satanás e ao universo o quanto Abraão era um homem especial, que amava a Deus, temia Deus e era obediente. Deus tinha o melhor para Abraão. Através dele, a descendência dele foi enorme, até que chegou Jesus. Jesus nasceu da descendência de Abraão. Deus tinha planos para Abraão. E depois desse momento, tão emocionante, Abraão olhou ali nos arbustos e viu ali um cordeirinho. Deus havia então provido o cordeiro para o sacrifício. Assim como ele tem planos para você também. Deus conhecia o coração e a lealdade de Abraão. Deus também conhece você e o seu coração. Vamos orar para sermos fiéis a Deus e leais a Ele, assim como foi Abraão? Querido Deus, que história emocionante! Que bom que o Senhor deu um final feliz para a história de Abraão. Assim como temos a certeza que o Senhor também tem um final feliz para a história de nossas vidas. Nos ajude para tanto sermos fiéis, obedientes e te amar, assim como fez Abraão. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, que Deus possa habitar em seu coração e até a próxima história. Tchau, tchau.